Quando a gente trabalha com geometria analítica, na verdade nós estamos dando um olhar algébrico para conceitos geométricos, né? Como por exemplo a equação da reta, né? Equação da circunferência, equação da elipse, da hipérbole, da parábola. Então a gente pega uma figura geométrica e a gente equaciona essa figura usando álgebra. Mas nós temos que entender alguns conceitos preliminares, como por exemplo, como funciona o plano cartesiano, né, e algumas propriedades dele. Então a gente sabe que o plano cartesiano ele é um sistema de coordenadas, né? E como que ele é construído? A gente pega duas retas perpendiculares, né? Perpendiculares significa que elas formam um ângulo de 90 graus e tem um ponto de intersecção. Tá? Uma das retas nós dizemos que é o eixo dos x e o outro o eixo dos y. Então isso significa a dizer que cada ponto do plano cartesiano tem duas coordenadas, né? Então se a gente pega um ponto que eu vou chamar de P, esse ponto necessariamente tem a coordenada que a gente chama de coordenada x, né? Que eu vou chamar de um certo x0, e ele tem a coordenada y, que eu vou chamar de y0, certo? Então, nós dizemos que o ponto P tem as coordenadas x0 e y0. Perceba que a coordenada x é responsável pela deslocada na horizontal e a coordenada y na vertical. Essas coordenadas, elas têm um nome. Tá? x0 é chamado de abscissa do ponto P e y0 é chamada de ordenada do ponto P. Tá? Então, é muito comum a gente ver, em exercícios principalmente, esses nomes, abscissa e ordenada, né? E, repito mais uma vez, a abscissa é responsável pela deslocada na horizontal e a ordenada na vertical. Tá? Bom, então, obviamente, aqui é o que a gente chama de origem do sistema, né? Que é o ponto 0, 0, 0, 0, certo? Então, o ponto 0, 0 é chamado de origem do sistema cartesiano. Tá? Então a palavra origem está associada ao ponto 0, 0. E para frente do zero, positivo, para trás do zero, negativo. Para cima do zero, positivo, para trás do zero, negativo. Então quer dizer o seguinte, que se eu pegar o ponto nessa região do plano, né, que nós já vamos dar um nome para ela, a primeira coordenada, que é a abscissa, é positiva e a segunda coordenada também é positiva, né? Agora, como que a gente chama essa região do plano? Perceba que o plano cartesiano ele é composto por 4 pedaços de planos, digamos assim. Esse e esse. Então a gente conta no sentido anti-horário. Esse daqui a gente chama de primeiro quadrante. Esse aqui a gente chama de segundo quadrante, esse terceiro quadrante e esse quarto quadrante, né? Então, no sentido anti-horário, sempre, daqui para cá, tá? Então, aqui, de novo, se a gente pegar um ponto aqui, por exemplo, que eu vou chamar esse ponto aqui agora de ponto Q, a coordenada y está aqui, a coordenada x está aqui. Eu vou chamar de x1 e y1. Né? Se eu pegar um ponto aqui que eu vou chamar de U, coordenada y está aqui, coordenada x está aqui, que eu vou chamar de x2 e y2. E por fim eu vou pegar um ponto aqui, que eu vou chamar esse ponto de W. Então a coordenada x está aqui, que eu vou chamar de x3, e aqui o y3.
Então, perceba o seguinte, se um ponto ele pertence ao primeiro quadrante, ó, o ponto P pertence ao primeiro quadrante. O que significa isso necessariamente? Que x0 e y0 são positivos, os dois. Então, o ponto estar no primeiro quadrante significa que as duas coordenadas são positivas. Já o ponto Q, que pertence ao segundo quadrante, ele tem a primeira coordenada, que é o x1, né, negativa, e a segunda coordenada, que é y1, positiva. Então, perceba, x1 negativo porque está para trás do zero, y1 positivo porque está para cima do zero. Já o ponto U pertence ao terceiro quadrante. O que acontece no terceiro quadrante? Acontece o seguinte, a primeira coordenada, que é o x2, é negativa, e a segunda coordenada, que é o y2, também é negativa. E por fim, no quarto quadrante, que a gente pegou o ponto W, significa o quê? Significa que a primeira coordenada, x3, é positiva e a segunda coordenada, que é o y3, é negativa, né? Então, onde as duas coordenadas têm o mesmo sinal? As duas coordenadas têm o mesmo sinal no primeiro quadrante e no terceiro quadrante. Então, nesses dois quadrantes, as coordenadas têm o mesmo sinal, tá? Isso significa dizer, né? É muito importante a gente entender essas coisas, porque é exatamente esse tipo de coisa que é cobrado nos exercícios, né? Significa o seguinte, ó, que nesses dois quadrantes, o produto das coordenadas é positivo, né? Então, se por acaso alguém falasse para você, olha, onde estão todos os pontos, né, cujo produto das coordenadas é positivo? Aqui e aqui, nos quadrantes ímpares, certo? E aqui, nos quadrantes pares, o produto das coordenadas é negativo, porque elas têm sinais opostos. Tá vendo? Ó? A abscissa é negativa, ordenada positiva. A abscissa positiva, ordenada negativa. Tá? E uma coisa extremamente importante também para nós é a gente saber o seguinte, que o produto das coordenadas aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é negativo. Onde o produto é zero? Olha, se a gente pegar o ponto em cima de um dos eixos, né? Por exemplo, se eu pegar aqui o ponto em cima do eixo y, o que significa? Né? Vamos chamar esse ponto aqui de ponto A. Então, se o ponto A está em cima do eixo y, do eixo dos y, né? Que é melhor falar assim, significa necessariamente que a coordenada x é zero. Né? Eu vou chamar a coordenada x do ponto A assim, xa. Então, se o ponto está em cima do eixo y, a coordenada x é zero. Todo ponto em cima do eixo y tem coordenada x igual a zero. Isso explica o motivo pelo qual, quando a gente estuda funções, o gráfico de função, para a gente achar o ponto do gráfico cuja intersecção é com o eixo y, né, a gente faz o x igual a zero. Vocês lembram disso? Por quê? Porque em cima do eixo y, para o gráfico da função tem intersecção com o eixo y, a coordenada x é zero. E da mesma forma, se eu pegar um ponto B em cima do eixo x, o que significa? Ó, se o ponto B pertence ao eixo do x, significa que a coordenada y do ponto B é zero, né? Então, isso também explica o porquê que o gráfico de uma função corta, né, intercepta o eixo x, onde o y é zero. Né? Ou seja, lembra que quando você faz o y igual a zero, você está achando a raiz? Porque aqui em cima do eixo x, todo ponto tem coordenada y igual a zero. E em cima do eixo y, todo ponto tem coordenada x igual a zero.
Tá? Obviamente, se o ponto B está à direita do zero, a coordenada x é positiva. Se ele tivesse aqui, a coordenada x seria negativa, né? Mas não nula. Quem é nula aqui é o y. E da mesma forma o ponto A, como ele está em cima do eixo y, se ele está para cima do eixo x, coordenada y positiva. Se ele está para baixo, coordenada y negativa. Tá? E para finalizar, a gente tem uma reta muito importante, mas muito importante mesmo, no plano cartesiano, que é onde nós temos o lugar do plano cartesiano onde a coordenada x é a mesma que a coordenada y, ou seja, onde estão os pontos do plano cujas duas coordenadas são iguais. Quer dizer, a abscissa é igual à ordenada. Olha, a reta é a reta que a gente, inclusive ela tem até um nome, né? Não só ela tem vários nomes. É a reta que tem a coordenada x e a coordenada y iguais. Essa reta ela é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares. Né? Por quê? Porque ela passa pelo primeiro e pelo terceiro quadrante. Ela passa pela origem, perceba isso, né? E aqui, olha o que acontece. Aqui todo ponto que pertence a essa reta tem coordenadas iguais, né? Então, por exemplo, isso aqui é 1, aqui é 1, né? Isso aqui, se a gente pegar aqui, por exemplo, o menos 2, quem está associado a ele é o menos 2. Quando a gente olha em termos de função, essa função tem um nome, né? Essa função cujo gráfico está aqui é a função identidade, que também recebe o nome de bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, onde estão os pontos onde as coordenadas são iguais? Em cima da bissetriz dos quadrantes ímpares, certo? E onde estão os pontos onde as coordenadas têm sinais opostos? Olha, estão na bissetriz dos quadrantes pares, certo? Ou seja, qualquer ponto que está em cima dessa reta, o que acontece com ele? Olha só, se eu pego, por exemplo, um ponto aqui, vamos supor que aqui seja o meio. Então aqui vai ser o menos meio. Certo? Ou seja, a coordenada x e a coordenada y têm sinais contrários, né? Diferente da outra. Essa equação, essa reta tem a equação y igual a menos x. Quando a gente estudar equações da reta, isso vai ficar mais claro, tá? E isso daqui é chamado de bissetriz dos quadrantes pares. Por que ela recebe esse nome? Porque ela passa, além de passar pela origem, ela passa pelo segundo e pelo quarto quadrante. E nos dois casos, aqui o ângulo é o mesmo, tá? E qual é o ângulo? O ângulo aqui é de 45 graus, por isso chama de bissetriz, né? Porque ela bisseca o ângulo de 90 graus em 2 de 45. E aqui também, ó, 45 graus. Então a reta que passa pela origem e faz 45 graus com o eixo x, né? Nesse caso aqui ela faria 135 graus, né? Mas eu peguei o menor ângulo aqui, para ficar mais fácil da gente entender. Uma é chamada de bissetriz de quadrantes ímpares, quando as duas coordenadas são iguais, de qualquer ponto em cima dela.
E a bissetriz dos quadrantes pares é a reta onde contém todos os pontos cujas coordenadas têm sinais opostos. Tá?